A manobra de Hamilton, ela foi desenvolvida em 1974 pelo Dr. Henry. Ele é um médico cirurgião torácico e essa manobra ela visa simular sobre a tosse, que é por meio da elevação do diafragma e um aumento da pressão intratorácica. É uma técnica de primeiros socorros utilizada em casos de emergência por asfixia. Obstrução vias aéreas. A pessoa que tem suas vias aéreas obstruídas por algum alimento ou objeto apresenta alguns sinais e sintomas característicos como incapacidade de falar ou tossir. A pessoa não consegue emitir sons. Dispneia, dificuldade ou incapacidade de respirar. Tosse, tentativa de expelir o objeto sem sucesso. Sinal universal de asfixia. A pessoa leva as mãos até o pescoço. Desobstrução via aérea lactentes. Posicionamento. Posicionar o bebê em decúbito ventral no antebraço. Localização do ponto certo. Deve estar apoiado na coxa ipsilateral, de modo que a mão sustente a cabeça do bebê pela mandíbula, sem comprimir partes moles ou obstruir o nariz da vítima. A cabeça do bebê deve estar mais inferior em relação ao tórax. Posicionamento das mãos. Com a base da mão, deve ser realizada 5 pancadas vigorosas entre as escápulas. A cabeça deve estar voltada para baixo durante o processo. Posicionar o antebraço livre no dorso do bebê, apoiando a região occipital com a palma da mão e virá-la lentamente, de modo que ela fique em decúbito dorsal e que o antebraço seja apoiado na coxa do socorrista. Técnica de compreensão. Devem ser aplicadas 5 compressões torácicas com os dedos indicador e médio na metade inferior do externo do lactente, na frequência de uma compressão por segundo. Repetição das manobras até a desobstrução. As manobras devem ser repetidas até que haja desobstrução ou que a vítima se torne não responsiva. Em crianças e adultos. Posicionamento. Coloque-se atrás da vítima com os pés bem firmes no chão e em uma base estável. Para crianças pequenas, ajoelhe-se atrás delas para ficar na altura adequada. Localização do ponto correto. Identifique o processo tifoide, parte inferior do externo e posicione uma mão em forma de punho na região epigástrica, entre o umbigo e o externo. Certifique-se de não comprimir diretamente sobre o externo ou nas costelas, para evitar lesões. Posicionamento das mãos. Com uma mão fechada em punho, posicione-a sobre a linha média do abdômen. A outra mão deve segurar o punho firmemente para aplicar a força necessária. Técnica da compreensão abdominal. Realize compressões abdominais rápidas e firmes, empurrando o punho para dentro e para cima em movimento de alavanca, direção de elevação do diafragma. Esse movimento cria uma pressão súbita nas vias aéreas para deslocar o objeto. As compressões devem ser aplicadas com força moderada, mas adaptada à idade e ao porte físico na vítima, evitando traumas internos. Repetição das manobras. Repita as compressões até que o objeto seja expelido e a vítima consiga respirar. Manobra de Hamilton, autorrealização. Posicionamento. Fique em pé ou ajoelhado, mantendo uma postura firme. Certifique-se de estar em um local estável para evitar quedas. Localize o ponto correto. Faça um punho com uma das mãos e posicione-o na região epigástrica, acima do umbigo, abaixo do externo, na parte média do abdômen. Posicionamento das mãos. Com a outra mão, segure o punho para reforçar a pressão, garantindo que você tenha força suficiente para realizar as compressões. Realize as compressões abdominais. Aplique compressões rápidas e firmes no abdômen.
O movimento deve ser feito para dentro e para cima, em direção ao diafragma, para aumentar a pressão nas vias aéreas e expulsar o objeto que está causando a obstrução. Utilize uma superfície rígida se necessário. Se não conseguir gerar força suficiente com as mãos, posicione a parte superior do abdômen contra uma superfície firme, como o encosto de uma cadeira ou o canto de uma mesa. Incline-se rapidamente contra a superfície, realizando o mesmo movimento de compressão abdominal. Repita o processo, continue a realizar as compressões até que o objeto seja expelido ou você consiga respirar normalmente. Concluímos que a manobra salva vidas de forma imediata. A manobra é fundamental para restaurar a respiração em casos de obstruções de vias aéreas, prevenindo a asfixia. Reduz complicações graves quando aplicada corretamente. Evita complicações maiores, como danos cerebrais, ao restabelecer o fluxo de oxigênio rapidamente. Ela é simples e acessível. É uma técnica fácil de aprender e aplicar, permitindo que qualquer pessoa, mesmo sem formação médica, possa usá-la em emergências. Adaptável em diferentes casos. A manobra pode ser ajustada para diferentes públicos, como crianças, adultos e gestantes, ampliando a sua aplicabilidade. Importância a longo prazo. Ensinar a disseminar a técnica para mais pessoas aumenta as chances de uma resposta eficaz em emergências futuras, garantindo mais segurança em ambientes públicos e domésticos.